Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Nós paramos no exercício 4, é isso? Exercício 4, página 152, das aulas 13 e 14, certo? Se eu não me engano, a gente não conseguiu terminar, chegar até o final. A gente meio que iniciou, certo? Então, alguém conseguiu terminar? Alguém tentou? Tentou e conseguiu? Tentou e não conseguiu? Nem tentou? Me digam aí no chat. Tentei. Sinceridade. É isso aí. Bom, então vamos lá. Para não ficar meio que pegar metade do caminho, eu vou voltar desse começo para o exercício 4, ele não é grande, ele é pequenininho, então a gente não vai perder tempo, até para ter uma melhor compreensão, tá? Para não pegar na metade do caminho realmente. Então, sabendo-se que a relação entre os raios das engrenagens da figura é R1 sobre R2 igual a 1,5. Ou seja, o R1 é 1,5 vezes maior do que o R2, certo? E que a engrenagem 1 gira no sentido anti-horário, com frequência F1. Podemos afirmar que... Está falando aí sobre se a engrenagem 2 gira no sentido horário ou anti-horário, e está falando sobre a frequência dela, tá? Então, todas as alternativas está dizendo se a engrenagem 2 gira no sentido horário ou anti-horário, e dizendo qual é a frequência dela. Ou seja, para a gente saber qual a alternativa certa, a gente tem que descobrir qual é o sentido dessa engrenagem e qual é a frequência dessa engrenagem, tá? Bom, aqui a gente já consegue identificar qual é o sentido, né? Deixa eu ver se no meu outro slide. Então, vamos lá. Se a engrenagem 1 está girando nesse sentido aqui, que é o sentido anti-horário, vamos pensar o seguinte. Ela, para poder encaixar a 2 na 1, ela tem que ser no sentido oposto, né? No sentido horário. Porque se ambas estiverem no mesmo sentido, os dentes vão bater, não vão se encaixar. Para os dentes se encaixarem perfeitamente, uma tem que estar em um sentido e outra está no outro sentido. Porque aí cada dente vai se encaixando no meio do caminho e consegue subir. Entenderam o exemplo da minha mão engrenagem? Se ambas estivessem no mesmo sentido, o que ia acontecer? Não ia se encaixar, iam se bater. Tá? Então, claramente, se elas estão se encaixando perfeitamente, se a engrenagem 1 está no sentido anti-horário, a engrenagem 2 só pode estar no sentido horário. Tá? E aí, o que acontece? Elas se encontram exatamente aqui, neste ponto. Então, quer dizer que nesse ponto, a velocidade escalar aí delas, tanto da 1 quanto da 2, tem o mesmo valor. Tá? Eu acho que a gente chegou a parar até essa parte, se eu não me engano, do exercício da última aula, certo? Deixa eu só... Pronto. Deixa eu jogar para cá, figurinha, vamos lá. Então, a gente tem que a velocidade ali, 1 é igual a velocidade de 2. E o que é velocidade escalar aí, quando a gente está associando a velocidade angular, né? Velocidade escalar é igual a velocidade angular vezes o raio. Se a gente está vendo velocidade escalar da engrenagem 1, então é velocidade angular da engrenagem 1 vezes o raio 1. A mesma coisa vai ser para a engrenagem 2. A velocidade escalar 2 é igual a velocidade angular 2 vezes o raio 2.
tá? O que é velocidade angular? É 2π vezes frequência. Se estou falando da velocidade angular 1, então é 2 vezes π vezes frequência 1. E se eu estou falando da velocidade angular 2, então é 2 vezes π vezes frequência da engrenagem 2. Tá? O que acontece nessa equação? Eu tenho 2π multiplicando todo mundo desse lado esquerdo e 2π multiplicando todo mundo desse lado direito. Nesse caso, eu posso cortar o 2π, tá? Mas eu ainda não cortei. Eu trouxe para cá a equaçãozinha que está relacionando os dois raios da engrenagem que tem no enunciado. No enunciado está dizendo que o raio da engrenagem 1 sobre o raio da engrenagem 2 é igual a 1,5. Ou seja, se eu pegar esse raio 2 e vir para cá multiplicando, vai ficar R1 igual a 1,5 vezes R2. Tá? Por que eu fiz isso? Porque aí, aonde tem R1, eu vou substituir por 1,5 vezes R2. Porque é igual, não é? Não é a mesma coisa? R1 é igual a 1,5 R2. Então, eu vou substituir. Substituir. Por que eu fiz isso? Porque na hora que eu faço isso, eu sumo com a incógnita R1. Fica só R2, tá vendo? Agora sim, o 2π eu já posso cortar e o R2 eu também vou poder cortar. Porque eu tenho 2π multiplicando todo mundo desse lado e 2π multiplicando todo mundo desse lado direito. R2 multiplica todo mundo do lado esquerdo e também multiplica todo mundo aqui do lado direito. Então, eu posso cortar, tá? Mesmo que você não visualizasse isso, não teria problema. Porque a gente quer descobrir qual é a frequência da engrenagem 2. Você ia isolar a frequência e ia passar todo mundo para o outro lado. E vocês iam identificar que ia ter o mesmo número em cima, o mesmo número embaixo. Ia ter 2π em cima, 2π embaixo. Cortar. Vocês iam identificar que tinha raio 2 em cima, raio 2 embaixo. Cortar. Tá? Então, não se preocupem se vocês não visualizarem neste ponto. Ok? Então, muito bem. Cortando todos esses nossos amiguinhos, vai sobrar quem? Frequência 1 vezes 1,5 é igual a frequência 2. Tá? E é exatamente aquilo que a gente queria descobrir. A gente queria descobrir qual era a frequência da engrenagem 2. Essa linha é igualzinho a essa, tá? Eu só mudei de lugar. Tá? Então, frequência 2 é igual a frequência 1 vezes 1,5. Ou seja, a frequência 2 é 1,5 vezes a frequência 1. Sendo assim, eu já descobri qual é o sentido da engrenagem e eu já descobri qual é o valor da frequência. Tá? E aí eu vou lá nas alternativas e procuro qual é que indica exatamente essas informações que a gente encontrou. Tá? A engrenagem 2 gira no sentido horário e ela tem o valor de 1,5 vezes a frequência 1. Qual das alternativas indica isso? Alternativa E. A engrenagem 2 gira no sentido horário e tem uma frequência de 1,5 vezes a frequência 1. Certo? Alguma dúvida sobre este exercício? Não. Nenhuma. Acho que não. Acha que não, Júlia? Tem certeza? Se tiver, fala, tá? Qualquer que seja.
Então, beleza? Então, vamos seguir aí. Vamos para as aulas 15 e 16. Olha, essa aula que a gente finalizou agora foram as aulas 13 e 14 sobre movimento circular uniforme. Vocês podem já fazer tarefa mínima e complementar, então, tá? Porque a gente já finalizou. E agora, a gente vai falar sobre grandezas escalares e vetoriais. Quem consegue me falar de cara aí qual é a diferença de uma grandeza escalar e de uma grandeza vetorial? Nada? Nem colando aí na apostila? Gente, eu já tinha comentado, acho que sobre isso com vocês, né, no começo do ano. Grandezas é tudo aquilo que a gente consegue medir, certo? Então a gente aprendeu em várias grandezas, velocidade, aceleração, distância, tempo. Vocês já viram em outros anos, densidade, volume, massa. Grandezas físicas são aquelas grandezas que a gente consegue quantificar aí, dar um valor, medir. O que acontece? Qual é a diferença de uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial? Uma grandeza escalar é quando a gente consegue só colocar o valor da intensidade. Não tem direção e sentido, tá? Então, por exemplo, tempo. Se eu falar que o tempo foi de 2 horas, eu preciso dizer para onde foi, qual a direção e o sentido do tempo? Não. Então, é uma grandeza escalar, tá? Agora, por exemplo, força. Força, a força está sendo aplicada em uma direção e um sentido. Pode ser para o lado esquerdo, pode ser para cima, pode ser para baixo. Então, eu consigo dizer qual é o valor da força, intensidade. Eu consigo dizer qual é a direção, se estava na vertical, se estava na horizontal, se estava de lado, nananã. E eu consigo dizer o sentido, se estava para cima, para baixo, para o lado direito, para o lado esquerdo. Tudo bem? Então, quando eu consigo dizer intensidade, direção e sentido, é uma grandeza vetorial. Ok? Então, vamos lá. Dependendo da necessidade, podemos descrever o movimento ou qualquer outro fenômeno da natureza utilizando grandezas escalares, que ficam caracterizadas pela intensidade. Então, olha só, intensidade é o valor. Grandeza escalar, a gente só coloca o número, o valor, a gente não fala direção e sentido. Então, ela é caracterizada apenas pela intensidade, tá? Então, massa. A massa do saco de arroz é de 5 quilogramas. Eu dei um valor ponto, uma grandeza escalar, tá? O tempo da aula foi de 1 hora. Eu dei um valor ponto, uma grandeza escalar. Não precisei dizer direção e sentido, tá? Então, posso utilizar grandezas escalares ou vetoriais, que aí ficam caracterizadas pela intensidade e por uma orientação espacial, tá? Dizendo para onde que está indo, que é a direção e o sentido, tá? Para saber se uma grandeza é escalar ou vetorial, verifique se cabe a informação para onde. Se a informação for cabível, a grandeza será vetorial. Se não for cabível, será escalar, tá? Então, eu vou perguntar para vocês aí, quero que vocês participem aqui no chat, tá? Temperatura é uma grandeza escalar ou vetorial? Chat está aberto, estou esperando. Escalar ou vetorial?
Gente, então, olha só. Vetorial é quando a gente fala se a gente consegue caracterizar uma orientação. Eu consigo dizer para onde está indo essa grandeza, tá? Direção e sentido. Então, por isso que a pergunta vale qual é, desculpa, para onde está indo? Se não cabe a pergunta, não faz sentido, quer dizer que essa é uma grandeza escalar. Vamos fazer a pergunta para temperatura. Tá, temperatura de 35 graus Celsius. Para onde? Faz sentido? A temperatura vai para algum lugar? Né? Então, o Henrique está dizendo que tá com problema no áudio aí, mas o pessoal tá me respondendo normal. O áudio tá ok? Aqui não tá travando. O pessoal tá respondendo normal, Henrique. Leite tá ok, Yuri tá ok. Tu já reiniciou e tá na mesma? Não sei. Então, não sei, tem que ver. Acho que é aí, não é aqui não, pelo jeito. Voltou. Ah, então, beleza. E da Isabelle, voltou também? Tá, então voltar para a temperatura. Não? Meu Deus. Então, não sei, Isabelle, porque aqui tá tranquilo. Tá. Então, temperatura a gente não consegue dizer, tá bom, não consegue dizer para onde está indo. Então, não é uma grandeza vetorial, tá? É uma grandeza escalar. Eu apenas coloco o valor, ok? Outra pergunta para vocês. Volume é uma grandeza escalar ou vetorial? Vamos lá. Sem pesquisar na internet, hein? Tô de olho em vocês. Rapidinho, vamos respondendo. Volume, escalar ou vetorial? Cabe a pergunta? Para onde? Para onde é o volume? Muito bem, escalar. Volume é um valor e acabou. Entendeu? Não digo para onde. Agora, se eu falar sobre a grandeza velocidade. Velocidade é escalar ou vetorial? Muito bem, vetorial, porque a velocidade, sim, é uma grandeza que está tem um sentido, né? Tem uma direção e um sentido. Assim como aceleração, força, ok? Então, muito bem. Se vocês tiverem dúvida, faça a perguntinha. Para onde? Se não fizer sentido essa pergunta, é porque a grandeza é escalar. Mas se couber a pergunta, fizer sentido, então é uma grandeza vetorial, tá? Direção, aí que tá o que muita gente ainda confunde. Direção e sentido são coisas diferentes, tá? Então aqui tá falando, tananana, direção é o que há de comum em um feixe de retas paralelas. Retas paralelas têm a mesma direção. Direção, gente, só dizer se é vertical, se é horizontal, se está inclinado. Então, por exemplo, eu tenho ponto A e um ponto B. Se a velocidade, o carrinho, o móvel, o objeto que for, está fazendo essa trajetória de A até B, ele vai estar tendo uma velocidade, né? O valor não vem ao caso, porque eu estou dando um exemplo, mas vamos falar sobre a direção e o sentido. Se eu tenho A e tenho B, de A até B, ele está indo de A para B. Qual é a direção? Se ele está inclinado dessa maneira, e eu nem posso dizer que está na horizontal ou na vertical, porque ele está inclinado, a gente pode descrever que a direção é AB. Direção AB. Agora, o sentido é para onde está indo. Como eu comentei, esse carrinho imaginário aqui está indo de A até B, do ponto A até B. Então, qual é o sentido? Sentido B.
ok? Então, por exemplo, um carrinho está na estrada Rio Santos. Só que ele está saindo de Santos e indo para o Rio. Se eu perguntar qual é a direção, direção Rio Santos. Tá? Direção Rio Santos. Mas qual é o sentido? Rio de Janeiro, que está indo para o Rio. Vocês entenderam a diferença de direção e de sentido? Tá? Cadê vocês? Eu falo sozinha às vezes. E aí que tá essa informação. A cada direção correspondem 2 sentidos. Então, a historinha do A e o B, quando eu só falei direção A-B, poderia ser sentido para B ou sentido para A. A cada direção tem 2 sentidos. Então, a estrada Rio-Santos. O carrinho pode estar indo em direção ao Rio ou indo em direção ao Santos, a Santos. Para cada direção, eu tenho 2 sentidos. Se eu tenho uma direção vertical, eu posso dizer que está indo para cima, sentido para cima, ou sentido para baixo. Se eu tenho uma direção horizontal, eu posso dizer que está indo sentido direita ou sentido esquerda. Tudo bem? A cada direção eu tenho 2 sentidos. Alguma dúvida até aqui? Não? Não? Tá. E aí o que tá o seguinte. Notação vetorial. Uma letra grega ou latina sobre a qual se coloca uma seta. Sempre que a gente for falar sobre uma grandeza vetorial, em que a gente for indicar intensidade, direção e sentido, a gente representa a letrinha dessa grandeza com uma setinha em cima. Se essa setinha estiver em cima, quer dizer que eu estou falando sobre o vetor, tá? Às vezes, não vai aparecer com a setinha em cima. E aí, quer dizer que a gente está falando sobre a grandeza de forma escalar. O que pode acontecer para grandezas vetoriais. Então, por exemplo, até então, a gente estava estudando velocidade, aceleração, deslocamento, essas coisas todas, com só a letra, sem setinha em cima. A gente não precisava falar qual era a direção, qual era o sentido. A gente só falava o valor, né? Velocidade de 20 metros por segundo, velocidade de 50 metros por segundo. Como a gente só estava falando o valor da intensidade, a gente não estava falando sobre o vetor velocidade. A gente estava falando sobre uma velocidade escalar, porque a gente só estava colocando o valor da intensidade. Não estava sendo caracterizada a direção e o sentido. Tudo bem? Então, quando tiver apenas o V sozinho, sem nenhuma setinha em cima, quer dizer que a gente está falando sobre a velocidade escalar. Tá? Ela é uma grandeza vetorial, só que a gente pode também representar, caracterizar ali como escalar em certos momentos. Quais momentos? Quando a gente só estiver falando do valor da intensidade. Tudo bem? Mas, se a pergunta for sobre o vetor velocidade, então ele quer o vetor, ele quer saber qual é o valor da intensidade, qual é a direção e qual é o sentido. Tá? Então, vocês precisam prestar atenção nisso. Às vezes, no enunciado vai estar escrito vetor velocidade, vetor da aceleração, vetor da força. E às vezes vai estar só a letrinha com a setinha em cima. Mas se estiver com a setinha em cima, vocês já sabem que é o vetor. Então, que é a informação completa. Intensidade, direção e sentido. Ok? Tá. Para designar a intensidade da grandeza, utilizamos a mesma letra
sem a seta, que foi o que eu comentei. Se for o vetor, é com a seta. Se for só da grandeza mesmo, sem, a gente representa sem a seta. Tá? Eu dei o exemplo do V, da velocidade. Aqui está falando D de deslocação. Quando a gente se desloca para alguma direção, para algum sentido. Tá? Deslocamento. Quando se leva em conta apenas a posição inicial e a final, é uma grandeza vetorial. Se eu estou levando em consideração de onde veio para onde está indo, eu estou considerando qual é a direção e o sentido desse deslocamento. Se eu estou considerando qual é a direção e o sentido, é uma grandeza vetorial. Outros exemplos de grandezas vetoriais: velocidade, aceleração e força. Foram os exemplos que eu já tinha dado para vocês, tá? Bom, alguma dúvida até aqui? Alguém não entendeu alguma coisa, algum detalhezinho? Pode falar aí no chat que aí eu volto. Não? Tá. E aí, a gente entendeu qual é a diferença de grandeza escalar e vetorial e a gente vai aprender sobre adição vetorial. Tá? Então, quando a gente tem mais de um vetor, e a gente vai somar esse vetor, quer saber o resultado desse vetor. Então, por exemplo, eu tenho vetores aí aleatórios, imaginários, tá? Tem o G1 que está nessa direção vertical, sentido para cima. Vocês estão vendo? Eu tenho o vetor G3 que está na horizontal, sentido para a direita. Tem o vetor G2 que está inclinado aqui, uma direção que não dá para definir direito, e o sentido aqui veio para esquerda, para cima, esquerda, enfim. Tá? Muito bem. E aí, eu posso somar esses vetores. Como que eu faço a soma desses vetores? Vocês precisam fechar a figura, tá? Às vezes vocês vão encontrar mais de uma maneira, mas essa mais de uma maneira vai chegar no mesmo resultado. Então, aqui tem dois exemplos. Primeira coisa, esses vetores precisam se encontrar em setinha encontra tracinho. Nunca vai ser setinha com setinha, nem tracinho com tracinho, tá? Então, por exemplo, eu não poderia juntar o G1 e o G3 dessa maneira aqui, ó. Porque estaria tracinho com tracinho. É sempre setinha com tracinho. Então, olha aqui. Essa seta encontrou esse traço, essa seta encontrou esse traço. Tudo bem? Talvez vocês encontrassem de cara essa formação aqui, ou talvez vocês encontrassem essa aqui. Mas não tem problema, porque o resultado, que é a soma desses vetores, que está representado por essa seta vermelha, ela vai ser o mesmo valor, tanto neste formato quanto neste formato, tá? Depois que vocês montarem setinha com tracinho, vocês vão fechar essa figura, tá? Daí vocês fazem, aí sim, o resultado, vocês podem fazer o tracinho com tracinho, setinha com setinha, o resultado. Ok? Então, olha aqui, ó, o resultado foi igualzinho. O que esse vermelhinho representa? Ele é a soma do G1 mais G2 mais G3. Tá? É assim que se faz uma adição vetorial. Que vão ter alguns exercícios que vocês vão ter que fazer isso. Vão ser dados ali 3 setores, 4, enfim. E aí vocês vão vetores, desculpa, e aí vocês vão ter que fazer a soma, tá? Às vezes 2 vetores. E aí vocês vão ver onde isso vai se encaixar durante os exercícios. Mas vocês entenderam como que faz a adição, a soma desses vetores?
Sim. Tudo certo? E aí, observe que a soma vetorial é comutativa. Foi o que eu falei que das duas maneiras você chega na mesma soma. Bom, exercício em classe. Exercício 1, na página 153 ainda. Vamos lá. São comuns as situações em que as indicações quanto e para onde se unem para transmitir uma informação. Quando dizemos, por exemplo, que milhares de bárbaros vindo do norte invadiram o Império Romano, ou que a gaivina do Ártico, Sterna paradisea, gaivina é uma ave, tá? Percorre cerca de 18 mil quilômetros desde a sua área de nidificação no Ártico até a zona de invernada na Antártida. E que alguns meses depois faz todo o caminho de volta, percorrendo em um ano cerca de 36 mil quilômetros. Estamos associando dados numéricos a indicações para onde? Ou seja, estamos falando sobre grandezas vetoriais. Quanto que anda, intensidade, direção, para onde, né? Sentido, qual, para onde que vai. Na física, peraí, eu coloquei esse textinho muito em cima, não consigo ler porque tem uma caixa de informações do compartilhamento bem na frente. Vou ler direto aqui. Na física, isso também é feito. Grandezas que ficam caracterizadas quando se conhece a intensidade, número e unidade. Agora eu consigo. E uma orientação espacial são denominadas vetoriais, que é aquilo que a gente já viu. Uma grandeza vetorial importante e muito próxima aos exemplos apresentados é o deslocamento vetorial. Tá? Bom, para responder essa questão, leve em conta o mapa apresentado e os dados a seguir. São dados aproximados também. Distância em linha reta de Brasília a Palmas. Olha, tá falando sobre este mapa aqui, tá? Não tá nesse slide, acho que eu coloquei só no outro. Ah, não, tá nesse aqui. Pronto, vamos lá. Distância em linha reta de Brasília a Palma. De Brasília a Palmas, 680 quilômetros. De Brasília a Belo Horizonte, 680 quilômetros. De Brasília a Cuiabá, 860 quilômetros. De Assunção até Corumbá, 680 quilômetros. Vamos chamar de D1, e tá o tracinho, é o vetor D1, o deslocamento de Brasília até Palmas. O vetor D2, de Brasília a Belo Horizonte. O vetor D3, de Brasília a Cuiabá. E o vetor D4, de Assunção até Corumbá. Então, temos aí 4 vetores, tá? Vetores. Sobre a situação escrita, são feitas 4 afirmações. Primeira, que o vetor D1 é igual ao vetor D2. Segunda, que o deslocamento 1 é igual ao deslocamento 2. Percebam a forma que eu falei. Na afirmação 1, eu falei o vetor do deslocamento 1 é igual ao vetor do deslocamento 2, porque tem setinha. Quando chegou aqui na afirmação 2, não tem setinha. Então, não é o vetor. É o deslocamento 1 igual ao deslocamento 2. Tá? Afirmação 3 tem setinha. Então, é o vetor do deslocamento 1 é igual ao vetor do deslocamento 4. E na afirmação 4, está dizendo que o vetor do deslocamento 3 é maior que o vetor do deslocamento 2. E a gente tem que dizer qual está certo e qual está errado. Então, vamos fazer juntos? Vamos analisar aí? A afirmação 1 está dizendo que o vetor do deslocamento 1 é igual ao vetor do deslocamento 2. Está certo ou está errado? O que vocês acham? Certo ou errado?
Mandei aí no chat. Quem mais? Bom, para o vetor estar certo ou errado, para eles serem iguais, bom, se estamos falando de vetor, quer dizer que tem que ser mesma intensidade, mesma direção, mesmo sentido. Olha o vetor direção 1, olha o vetor direção 2. Bom, valor. No slide anterior, está dizendo que o deslocamento de 1 e de 2 é igual, né? Brasília-Palmas é igual Brasília-Belo Horizonte, 680 quilômetros. Intensidade igual, ok. Só que para serem vetores iguais, precisa ter mesmo valor de intensidade, direção e sentido. Eles estão na mesma direção? Brasília-Palmas é igualzinho Belo Horizonte, Brasília? Não, né? Um tá assim, outro tá assim. Direções totalmente diferentes. Então, já tem direção errada. E além de ter direção diferente, tem sentidos diferentes. Então, o vetor deslocamento 1 é diferente do vetor deslocamento 2. Então, está errado. Certo? Quem colocou certo, entendeu por quê? Bom, entendi. Tá. Já deu horário e eu quero fazer com calma com vocês. Então, vou voltar aqui e mostrar. Façam esse exercício, tá? Na próxima aula a gente continua. E se vocês quiserem, vocês já podem ir fazendo o outro exercício também. Tudo bem? Deixa eu fechar aqui. Fazer a minha chamada. Prontinho. Então, continuem. Tem o exercício, terminando esse exercício 1, tem o exercício 2 e o exercício 3 e o 4. Vocês podem ir tentando, tá? Deixa eu abrir aqui o chat para vocês falarem. De vou tentar. Então, belezinha. Fiquem com Deus. A gente se vê sexta-feira com Física B. Até mais.